Olá, estou de volta e estou abordando a temática da espiritualidade saudável e da religiosidade. Hoje eu quero falar sobre o porquê nós voltamos tão rapidamente ou porque nós temos dificuldade de caminhar no evangelho da graça e por que a gente volta normalmente para a lei, para o legalismo, para a intimidação. O nosso tema tem sido abordado principalmente na perspectiva de uma releitura do livro de Gálatas. Admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas, mas não são boas novas, de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. E depois ele diz: vocês estão voltando aos princípios elementares do universo. Vocês estão voltando a ver e a olhar a espiritualidade e a fé de vocês, inclusive a fé cristã, a obra de Cristo, numa perspectiva mundana. Da mesma forma como as religiões, as crenças não cristãs estão fazendo. Tem a ideia, Deus está aqui, então eu tenho que alcançar Ele aqui. E nós temos uma revelação do Evangelho, é Cristo vindo a nós para cá. E desfazendo todo o escrito de dívidas, inclusive desconstruindo todo um conceito de templo, de lugar sagrado. E dizendo, como ele mencionou muito claramente para a mulher do poço de Samaria, que chegaria o tempo em que os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em espírito e em verdade. Não necessariamente só em Jerusalém e não só necessariamente em Samaria, mas em todos os lugares. Ou seja, ele desfaz toda uma visão comum da época. Pelo que nós podemos ver, logo bem no início nas comunidades cristãs, que a gente normalmente chama de igreja, essas comunidades começaram a se relacionar de novo através dessa ótica mundana, vamos assim dizer. O conceito da graça, do favor imerecido, como muitas vezes a gente explica a graça, ela não é tão atraente. Porque neste mundo as coisas funcionam na base da troca. Então, facilmente nós voltamos a uma forma de pensar e de nos relacionar com Deus para um evangelho, entre aspas, como Paulo fala, que é um evangelho minúsculo, talvez a gente poderia dizer, que não é mais boa notícia. Por que nós temos a tendência de voltar e nos sentir nesse ambiente? Porque nós vivemos num mundo onde a coerção, a intimidação, a troca de favores é algo muito comum. Então, nós nos sentimos muito à vontade dentro deste modelo de ser igreja, que é o modelo Agar. Mas, quando nós descobrimos e nós encontramos o nosso Pai através de Jesus Cristo, quando nós nos vemos, entendemos e temos a revelação de que nós somos filhos, nós voltamos para casa e nós nos movemos a partir da casa, nós nos movemos a partir da herança, como Isaac. Nós não vivemos mais como escravos. Sim, nós servimos a casa como filhos, mas não como escravos. E muitos têm dificuldade com isso e se sentem muito à vontade, muito mais à vontade no controle e na manipulação. Por que as pessoas voltam normalmente para um jugo de escravidão? É porque elas têm um coração escravo. E agora nós temos visto um movimento muito forte de muitas pessoas verem e descobrirem que estão em meio a ambientes de controle e manipulação e saiam disto. Mas o perigo é que eles podem sair, nós podemos sair e irmos para o Egito. Simplesmente vamos para outra cidade do Egito, não vamos para a mesma cidade, mas vamos para o mesmo ambiente. Por quê? Se nós não encontrarmos e não nos entendermos e não tivermos uma clareza de que nós somos filhos, e por isso que a filiação, a paternidade de Deus precisa ser muito bem
esclarecida. Ela precisa ser uma paternidade não segundo a terra, porque muitos também têm usado o ensino da paternidade, da filiação, para controlar as pessoas. Infelizmente, no Brasil, nós tivemos nas últimas décadas muitos ensinos muito distorcidos da paternidade, onde a paternidade foi usada e distorcida para controlar pessoas, inclusive para extorquir, eu diria assim, dinheiro de pessoas, retomando todo um sistema de casta religiosa, de um sacerdócio que se coloca entre Deus e os homens. Não um sacerdócio, não um pastoreio que facilita e que dá acesso para que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, para que todos se relacionam como sacerdotes, todos se relacionam como filhos.